Bom, eita, que coisa boa, que bom que você já chegou e a gente pode abrir a palavra do Senhor e nela meditar, amém? Abra sua Bíblia aí, querido, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Você sabe que esse capítulo 10 está dentro de um capítulo maior, isto é, Paulo está agora respondendo acerca de coisas, de comidas sacrificadas a ídolos. E nessa situação e nessa discussão, dentro da igreja, havia irmãos que achavam que sabiam muito e por saber muito, eles estavam desconsiderando o outro irmãozinho, e que era considerado como parte mais frágil. E aí Paulo resolve abordar essa questão de comidas sacrificadas a ídolos a partir de duas óticas. A questão da sabedoria que produz soberba e do amor que edifica. Então ele diz, se eu sei e ao saber muito eu desconsidero o outro, eu não sei como devo saber. Eu ainda não aprendi como convém saber. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você usar a sabedoria para o bem, para o cuidado do outro, para o zelo. Nós fomos chamados para amor. E esta é a expressão máxima que Paulo vai trabalhar e vai desaguar lá no capítulo 13. Pois bem, nós estamos meditando nisso dentro desse escopo, falando sobre a questão de idolatria. Entramos no capítulo 10. Então veja, no capítulo 9, Paulo está dando o seu próprio exemplo. Paulo está dizendo que ele, podendo e tendo muitos direitos, ele resolve deixar de mão os seus direitos para que ele pudesse ganhar o maior número possível de pessoas. Em outras palavras, ele não está só preocupado com os seus direitos, mas ele está preocupado com o próximo. Ele está preocupado. Nós estamos vivendo uma época em que cada um está, não, é o meu direito, está procurando o seu próprio direito. É que bom você saber os seus direitos. Mas que bom quando você, cristão, sabe os seus direitos, tem noção dos seus direitos, mas ao mesmo tempo você está disposto a cuidar do outro, a amar do outro, a até abdicar dos seus próprios direitos por favor do outro, para favorecer o outro, para ganhar o outro, para alcançá-lo com o amor, com a graça e com o poder de Jesus. No capítulo 10, Paulo, tratando, não se esqueça nunca, ele está tratando sobre essa questão de quem e o que domina a nós, não é? O que é que nós sabemos e como fazemos. Ok. Diz o versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. E caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem o fim dos séculos tem chegado.
Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Vamos fazer uma pausa aqui, no capítulo 10, versículo 1 até o versículo 14. Esse texto que nós acabamos de ler produziu em mim uma tremenda libertação. Esse texto ele é maravilhoso, ele é libertador, ele é doutrinário, ele explica minuciosamente muitas coisas importantes para todos nós. Bom, e eu quero alinhavar a primeira descoberta maravilhosa desse texto. Paulo diz assim, todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, essas coisas foram escritas lá, quando o povo fala lá de Moisés, sair do Egito, atravessar o mar, entrar terra prometida, entra, castigo, morre. Toda a história de Israel escrita no Antigo Testamento serve para nós. Maravilha. Porque tem gente, você sabe que tem gente que não gosta de ler o Antigo Testamento. Tem gente assim, essas coisas é coisa lá do Antigo Testamento, eu só gosto do Novo Testamento. Rapaz, olha aqui no Novo Testamento, Paulo está dizendo e que essas coisas, as coisas que foram escritas, ele está se referindo ao Antigo Testamento, elas foram escritas para a advertência nossa. Elas foram escritas para a gente olhar para aqueles nossos irmãos preciosos e falar assim, meu Deus, olha o que eles passaram, olha o que eles sofreram, olha o quanto eles erraram, olha aqui quantos eles acertaram. Um exemplozinho. Eu tinha mania de achar que o povo de Israel, os judeus, são muito murmuradores. De fato são. Mas não quer dizer que eu não o seja. Porque se fosse eu, aqui diz assim, eles comeram de um mesmo manjar. Ele está se referindo ao maná que todo dia caía do céu. Que maravilha, né? Você está no deserto, não tem o que comer, e aí cai uma sementinha, cai um negocinho todo dia, você vai lá e cata. Todo dia você tem que cantar. O pão nosso de cada dia. Jesus, a oração do Pai Nosso é bem isso. O povo de Israel tinha que catar e procurar o pão nosso. E eles iam lá e pegavam o maná. Que beleza. Então comia o maná no café da manhã. E aí quando chegava na hora do almoço, comia maná. Chegava na janta, um maná à milanesa. E se você pegasse mais e guardasse para o dia seguinte, apodrecia. Isto é, você trabalhou à toa. No entanto, na sexta-feira, você tinha que pegar dobrado, porque você não podia pegar nada, porque no sábado não ia cair o maná. Um milagre. No deserto, maravilhoso. Agora, se fosse eu acho que eu ia murmurar também. Eu lembro quando eu era adolescente, meu pai comprou uma fazenda lá em Arraias, no norte. Na época era no meado do Goiás. Goiás dividiu, então ficou na ponta ali no Tocantins. Mas era um fim de mundo. Naquela época era muito difícil, era 60 quilômetros depois do nada. E eu lembro que eu fui para lá passar minhas férias, né? Olha que programa de abençoado. Fui para lá passar as férias e choveu tanto que não tinha trânsito, não tinha estrada. Meu pai saiu de cavalo, burro, sei lá o quê, e para ir até a cidade ou tentar conseguir algum recurso. E ele demorou, ele ficou muitos dias fora. E eu fiquei só com a minha avó Eva, que Deus a tenha. E eu fiquei com a minha avó e não tinha o que comer. Sabe o que tinha para comer? Arroz. Tudo que nós tínhamos naqueles dias, arroz. E olha, nós passamos uns 20, 30 dias só comendo arroz. Não, às vezes eu ia pegar umas varinhas, eu ia no córregozinho e pegava uns lambari. Pegava uns peixinhos, então a gente comia arroz com peixinho, com lambari. Às vezes ela achava lá um extrato de tomate, a gente comia arroz com extrato de tomate.
Eu lembro que não tinha mais o que fazer, era o peixinho ou qualquer coisa. Às vezes, um dia a gente achou um pé de feijão lá que deu um feijão. O feijão estava ficando, já estava amadurecendo. Eu falei, não, tá ótimo, pegamos um feijão verde. E que delícia, arroz com feijão verde. Então eu fico imaginando que se eu tivesse também lá no deserto, eu acho que Maná, 40 anos, eu ia murmurar. Eu murmuraria. Você não? Então, eu olhava para o povo do Antigo Testamento e achava que o pessoal era, assim, murmurador. Mas eu também sou. Então, por que essas coisas foram escritas? Paulo diz, para que a gente olhe para os nossos irmãos do passado e não erremos como eles erraram. Não nos enganemos. Aprendamos com eles. Aprendamos. Então, tudo que você lê no Antigo Testamento, você pode aprender. Você olha para o Antigo Testamento a partir da ótica de Jesus, a partir dos olhos de Jesus, e você extrai e diz assim, meu Deus, o Senhor tratou com aquelas pessoas. E eles erraram, e eles aprenderam, eles acertaram. Então tem histórias boas e tem histórias difíceis. Também está acontecendo nas nossas vidas. O problema é que nós temos algo que eles não tiveram. Eles olhavam esperando a promessa acontecer. Nós já sabemos que a promessa se cumpriu. Nós já temos a presença gloriosa do seu Espírito Santo. Nós já sabemos que o Filho de Deus, o Messias, o Cristo amado, veio para dar a sua vida, para nos resgatar. Nós já sabemos que isso já aconteceu. O fim dos tempos tem chegado. Nós estamos mais adiantados. Nós temos muito mais contas a cumprir. Nós recebemos muito mais do que eles. E Paulo vai pegar o exemplo deles para dizer, olha, como eles tiveram problema com idolatria. Olha como eles pegaram coisas e criaturas e colocaram no lugar do Criador. E todas as vezes que você coloca algo no lugar do Criador, isso é idolatria. Pode ser, já temos falado sobre isso, eu não quero ficar repetindo, mas pode ser o dinheiro, pode ser uma imagem de escultura, pode ser uma figura, pode ser um ídolo qualquer, pode ser um parente, pode ser um familiar, e você valoriza mais isso do que a Deus, você honra mais, serve mais a coisas criadas, a criaturas, do que o Criador, que é bendito eternamente. E aí, ele fala disso. Olha só, aquele povo, o povo de Deus, todos eles foram libertos, saíram do Egito, todos passaram pelo mar. E aí Paulo faz uma identificação fantástica, ele faz uma releitura do sair do Egito, né? Ele faz uma releitura. Ele está saindo, o povo está saindo do Egito, e eles passam pelo mar. E quando eles passam pelo mar, Paulo diz, eles foram batizados, tanto no mar quanto na nuvem. Eles foram batizados. Deixa aqui eu fazer lembrar uma história que aconteceu comigo bem no início do meu ministério. Quando eu saí do seminário, eu achava que o batismo não tinha assim tanta... Eu achava que o batismo não tinha tanta importância. No fundo era isso. Por quê? Porque o batismo não salva. Tem gente que é batizado e vai para o inferno. Paulo mesmo diz aqui, foram batizados tanto do mar, e Deus não se agradou deles. Então, o ser batizado não garante nem vida eterna, nem salvação. Então, eu quase desvalorizava a ideia do batismo. Aí eu cheguei, novo lá em Belém do Pará, e tinha um senhor que havia se convertido. A esposa dele me contou que ele odiava crente, ele detestava crente. Ele tratava muito mal o pastor anterior que me antecedeu, o homem de Deus, pastor Antônio Serafim, que já está na glória. E o pastor Serafim ia lá, falava de Jesus, mas ele era um grosso com o pastor Antônio Serafim. E aí ele teve um primeiro derrame. Quando ele teve o primeiro derrame, ele ficou meio sofrido. E aí ele então começou a dar ouvidos ao pastor Antônio Serafim.
E aí passou um pouco, ele teve o segundo derrame. Quando ele teve o segundo derrame, ele perdeu a fala. Ele perdeu a fala, mas ele conversou com o pastor Antônio Serafim e ele tomou uma decisão por Jesus. E ele tomou uma decisão e ele entregou a vida dele para Cristo. Ele entregou a vida dele para Jesus no segundo derrame e nisso ele ficou, não falava nada. Tá bom. Nisso aconteceu uma mudança. O pastor Serafim foi para São Luís do Maranhão e eu cheguei. Eu, garoto novo, magrelo, né, aquela coisa, para substituir o pastor Antônio Serafim. Aí a esposa dele falou: pastor, o senhor vai lá visitar? Vou lá visitar. Cheguei, vou conversar com ele. Ela falou assim: pastor, o senhor não quer realizar o batismo dele? Eu peguei, mas ele já tomou a decisão por Jesus? Já, ele me contou isso que eu acabei de falar para vocês. Pois bem, aí eu falei: vou lá bater um papo com ele. Cheguei lá para bater um papo com ele e falei o seguinte: o irmão, o senhor está me ouvindo? Aham. Então vamos fazer o seguinte: eu pergunto, eu vou falando, e se o senhor concorda, o senhor aham, se o senhor não concorda, o senhor aham, tá bom? E aí foi a nossa conversa. Eu fiquei assim: o senhor crê em Jesus Cristo? O senhor ama Jesus? Aham. O senhor crê que ele morreu no seu lugar? Aham. O senhor já foi batizado? Aham. E o senhor quer ser batizado? Aham. E a gente ficou nesse bate-papo. Eu fui conversando das coisas de Deus com ele e fui reunir os oficiais da igreja e falei: vamos lá fazer um batismo daquele irmão. E aí fomos na casa dele e foi ali que ele foi batizado. E aí, graças a Deus, que os congregacionais são aspersonistas, né? Porque ele não podia ir para outro lugar. Então não tinha problema nenhum com isso. Aí cheguei lá, fizemos um culto bonito e tá aí lá preguei, ele todo feliz. E aí chegou a hora do batismo, eu peguei a água e derramei sobre a sua cabeça, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu estou batizando, ele deu sabe assim, um tremelique, que eu pensei que era água fria batendo assim na espinhela. Então ele deu aquela, né, já pegou? Você está assim, ganha uma água fria aqui nas suas costas, aqui desce aquela. Então eu pensei que era isso. Tá bom. Um mês depois, mais ou menos isso, aquele irmão faleceu. E lá estou eu de novo no velório daquele irmão. E aí a irmã, a esposa dele, pediu assim: posso dar um testemunho? Eu falei: pode, claro. Engraçado, meu marido não gostava de crente, aquela história que eu já contei. Aí no primeiro derrame passou a vir, no segundo se converteu. Mas ele se converteu e não falava nada, mas ele falava tanto palavrão, para chamar nome, ele era uma beleza. Eu fiquei assim: hein? Quer dizer que ele não falava nada, ele não falava assim: bem, me dá uma água, um café, eu estou cansado, coça aqui minhas costas. Ele não falava nada. Mas quando ele estava chateado, ele falava só. Ele conseguia falar um monte de palavrão. Aí ela pegou e falou assim: mas que engraçado. O que foi engraçado? É que depois que ele foi batizado, ele nunca mais falou um palavrão. Aí eu fiquei assim meio intrigado com aquilo. Fiquei pensando: ué, então acho que aquele trimelique lá da água, acho que alguma coisa importante acontece no batismo. E aí eu peguei esse texto aqui de Coríntios. E se você pegar esse texto e comparar lá com Êxodo, o povo de Israel é povo de Deus, mas ele está escravizado. Você sabe que o faraó é tipo do demônio, né? Ele é do Egito escravo fui, sim, do vil faraó. E o vil faraó é um tipo do inimigo de nossas almas. Até a praia, Faraó, depois das 10 pragas, Faraó sempre achava que o povo de Deus não era de Deus, era dele. Até a beira da praia, quando o povo sai lá das suas casas e vai aquela multidão, e o Faraó diz: não, eu vou deixar esse povo, nós vamos deixar que eles parem de nos servir, eles são nossos escravos. Então o Faraó, tipo do diabo, ele acha que é dono até na praia. E ele vai atrás do povo que ele acha que é dele. Quando o povo passa pelo mar,
Quando o povo passa, Paulo chama isso de batismo. Nunca mais Faraó falou isso do povo de Israel. Nunca mais nenhum faraó vai achar que Israel pertence ao Egito. Nunca mais. Fiquei pensando nessas coisas. Na importância do batismo. Na importância de você dizer assim, não, eu creio, mas eu preciso dizer para todo mundo, eu preciso dizer para todo mundo, eu preciso dar testemunho para Deus, para os discípulos, para homens, para mulheres, para o diabo, para as trevas, para que as trevas saibam que eu pertenço ao Senhor Jesus. Sabe, eu literalmente acho que o batismo ele é importantíssimo. Não só porque Jesus mandou, e só por isso era importantíssimo, mas eu fui achando que o batismo não era tão importante, já que o batismo não salva. Eu vou dizer uma coisa, se você é crente, e você é crente de Jesus, e ainda não se batizou, e você está se enroscando, você ainda continua à mercê, porque o diabo continua achando que você é dono dele, ou ele é dono de você. É igual Faraó com o povo de Israel. E é como se ele dissesse, você é um crente, mas é um crente que não se compromete. O batismo não é para acontecer quando você está pronto e acabado, santo e perfeito, entrando no céu, aí eu vou ser batizado. Não, não, não. O batismo não vai te garantir que você não erre, o batismo não te garante que você... Não, mas o batismo tem um negócio. O batismo você diz assim, eu era cavalo de Satanás, eu era escravo, mas agora eu sou livre. Eu era do império das trevas, mas agora eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Eu era dominado por mas agora eu sou dominado pelo Senhor Jesus Cristo. É Ele que manda na minha vida. O batismo é isso, é um ato que separa, que faz separação. Pois bem, o povo de Israel passou pelo batismo, fechando o meu círculozinho, mas o povo de Israel tinha uns problemas que precisavam ser limpos, e é o problema da idolatria, que é a mãe de toda porcaria. E aí, diz aí, no versículo 4, que eles que beberam da mesma fonte, que era Cristo, que era pedra, que jorrava água, que eles comiam do manjar, que pessoal que usufruía de uma maneira espiritual. Só que, entretanto, versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Ora, por quê? Porque eles cobiçaram as coisas que não deviam cobiçar. Versículo 7 diz lá. Então, se você quer fazer uma listinha que você não deve ter, que eles cometeram, então, primeiro, a cobiça. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você olha. Cuidado com a grama do vizinho que dizem que é mais verde. Cuidado, não cobiçarás. Não cobiçarás o jumento, o carro, o fusca, o dinheiro, o marido, a mulher, os filhos. Não cobiçarás. Cuidado com o que você deseja. Cuidado. O povo cobiçou. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras. É aquela cena em que Moisés sobe, fica no monte, e eles chegam para Arão e pressionam Arão para Arão fazer um Deus para eles, ou melhor, fazer algo que representasse o Deus que os tirou do Egito. E aí dizem que jogam tudo quanto é coisa de ouro no fogo lá, e o Arão, quando Moisés interpela, o Arão vai dizer assim, eu joguei o ouro aí e saiu esse bezerro. E eu disse, eis aí o Deus que tirou vocês do Egito. Caraca, que ofensa, né? Que ofensa. E eles, qual é a consequência imediata da idolatria? Diz o texto, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. O que a idolatria faz? A idolatria produz isso. A idolatria produz isso. O povo assentou-se para comer, beber e divertir-se. Um carnaval da vida, uma festança qualquer. Eu já paguei meus votos, eu já fiz minhas oferendas, então agora eu já posso dar vazão à carne. Toda idolatria, ela vai aumentar a imoralidade, ela vai aumentar a carnalidade. Esse é o grande problema.
O próprio Deus entrega os homens a paixões imundas, diz Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 20. Deus entrega homens a paixões mundanas. E aí você vê aqui Paulo falando a mesma coisa. Então o pessoal se fez idólatras, arrumou um bezerro para se chamar de seu Deus, e por consequência daquilo, satisfeitos com aquele Deus esquisitésimo, o povo se assentou. Então, vamos comer, vamos festejar, vamos fazer uma festa e divertir-se. Divertir aqui é mais do que você imagina, é tudo que você imagina e um pouco mais. Porque no versículo 8 ele continua, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. Então eles comem, bebem e se divertem e praticam imoralidade. E praticar imoralidade é todo e qualquer tipo de pecado na área sexual da coisa. Né? E aí diz o texto que Deus castigou. E naquele dia 23 mil morreram pelas mordeduras da serpente. Então Deus vai castigar. Por que isso? Porque Deus está de olho. Será que é só daquela época? Não, ele continua de olho agora. Está de olho agora. Então cuidado com o que você pega, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você cultiva, cuidado com aquilo que você serve. O pessoal pensa que nessa relação de idolatria tem a ver com a adoração. Algumas pessoas até falam, não, nós não adoramos imagens, nós veneramos. Nós veneramos. O problema é que o texto não diz só de adoração, mas diz que o pessoal adorava e servia. Então tem gente que faz um casuísmo dizendo nós não adoramos, nós veneramos, mas servem, vivem para, só se preocupam com aqueles seus ídolos queridos, suas imagens preciosas. E Paulo vai dizer aqui no capítulo 10 que o que está por trás de cada imagem, de cada sacrifício, há um ídolo qualquer. E por favor, não sejamos nós simplórios. Ídolo pode ser você mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Então tem gente que confia tanto em coisas, em seres, em pessoas, que aquilo passa a ser seu ídolo. E aí você deixa Deus de lado. Qualquer coisa que deixa Deus de lado, eu estou repetindo isso, estou sendo repetitivo. Isso se torna idolatria. O dinheiro é idolatria, por isso que a avareza é idolatria, os idólatras e os avarentos não entram no reino dos céus. E eu acho que tem muito crente, tem muita gente que se diz crente, que ama Jesus, mas ama mais do que Jesus, ama mais o dinheiro, anda mais o recurso, anda mais a sua capacidade, o seu conhecimento, a sua sabedoria. Não, porque eu sei, eu me conheço, eu me garanto. Né? Então, e nisso Deus fica escanteado, Deus é colocado de lado, Deus é colocado em algum outro lugar. E quando eu tiro Deus da primazia, né? Quando eu tiro a Santa Trindade, a Santíssima, quando eu digo Pai, quando eu tiro o Filho, quando eu tiro o Espírito Santo da primazia, do primeiro lugar da nossa existência, do meu primeiro amor, qualquer outra coisa que eu coloco nisso é idolatria. Daí é o pior, no meu modo aqui, claro, de entender isso. Fugir, é para fugir da idolatria. O povo do passado não fugiram, mas entraram nesse processo. Ah, mas pastor, comer é bom? É bom. Beber é bom? É bom. Se divertir? O que tem, pastor? Uma brincadeira aqui, uma alegria ali, uma festinha. Isso não é bom? É bom. É bom. E o que ela vai desaguando? O que ela vai produzindo? Cuidado. Toma cuidado. O que é primeiro na minha vida, na sua vida? Qual é a prioridade? Não é? O povo levantou-se para comer e divertir. Tal. Aquele povo também, diz o apóstolo Paulo no versículo 9, então, só para repetir, idolatria, soberba, tá certo? Soberba, porque é cobiça, aquilo que eu desejo, eu quero o que eu quero. Idolatria, imoralidade. E agora no versículo de número 9 ele diz, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente.
pôr o Senhor à prova. Lembra de Jesus sendo tentado pelo diabo? Uma das tentações que o diabo faz, Jesus responde para o diabo: não tentarás ao Senhor teu Deus. E como é que o diabo fez a tentação? O diabo citou a Bíblia, diz assim: Jesus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, olha, está escrito, hein? Está escrito, Salmo, está escrito, 90, 91, está escrito. Se o senhor pular aqui, ó, o senhor vai, pula daqui, dessa muralha, né, do pináculo do templo, sei lá, pula desse lugar alto aqui, que os teus anjos, o Senhor dará ordem, não vai acontecer mal nenhum para o Senhor. Está escrito. E Jesus responde: mas também está escrito: não tentarás, não colocarás o Senhor à prova. Não tentarás ao Senhor teu Deus. É resposta. Né? Deus cuida. Mas eu não devo ficar fazendo esse tipo de joguete e de provocação ao Senhor. O povo de Israel fez, lá no deserto. É fruto de idolatria. A idolatria produz esse tipo de coisa. Será que Deus se importa? Será que Deus é mais poderoso? Será que o meu Deus, a quem eu sirvo, é mais poderoso do que aquele despacho, aquele descarrego, sei lá, qualquer coisa. Então, eu fico provocando ao Senhor: se o teu Deus é o teu Deus, cuidado. Não provoquemos, não coloquemos o Senhor para a prova. E outra, versículo 10, não murmureis. Isso é um negócio complicado, né? Como alguns deles murmuraram. O murmúrio é você dizer assim: Deus não cuida de mim tão bem quanto cuida do outro. Deus não cuida de mim como deveria cuidar. A murmuração é terrível. É a insatisfação colocada de uma maneira latente na nossa existência. Nada está bom. É goteira que pinga. É aquele desenho animado, né? Ó céus, ó vida, ó miséria, nada tá bom, nada tá bom. Então cuidado com a murmuração. A murmuração estraga. A gente tem no nosso impacto missionário, mês de janeiro, uma das regras que a gente coloca lá: ó, gente, é proibido murmurar. Quer dizer, a gente não faz nada a gente não quer fazer nada para estragar ou causar coisas ruins. Mas se tem uma coisa que acontece no projeto, é o inexplicável, coisas que você não está esperando. Por exemplo, eu queria uma aguinha fresca, a água não está fresca, ficou quente, aí você vai beber água quente. Eu queria calor, vem chuva. Eu queria nuvem e vem sol. Eu queria água fria, vem... Enfim, você vai tendo um monte de coisas para você murmurar. Se você deixar, seu coração inunda de murmúrio e você contamina outros, né? Porque a murmuração, ninguém murmura sozinho, né? Ninguém murmura sozinho, sempre arruma alguém para ficar dizendo: aí, você viu, fulano? Coisa ruim, olha o que fizeram, coisa chata. E aí a coisa começa a desgringolar. A palavra de Deus diz: não murmureis, não murmureis, não murmureis. Foram destruídos pelo exterminador. E aí Paulo remata: essas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, ao nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós estamos na frente dos nossos irmãos do passado. Nós estamos na frente. E a responsabilidade é muito maior sobre nós, muito maior, muito maior. Paulo, não se esqueçam, os irmãozinhos de Corinto estavam tendo um problema, porque tinha gente que achava que comer comida sacrificada a ídolos não era nada. E Paulo vai dizer: de fato nós sabemos que nada é, que o ídolo em si mesmo nada é. Nós sabemos que não é. O ídolo não é nada. Aquela imagem da fulaninha, do fulanão, aquela imagem do Buda, aquela imagem do elefante, qualquer imagem, qualquer coisa, isso não é nada. É uma escultura qualquer, não é nada. A não ser uma escultura. No entanto, Paulo está dizendo que o que tem por trás de todo ídolo, o que está por trás de todo ídolo, a Bíblia vai falar. Aqui no capítulo 10, já li sobre isso.
o que está por trás são demônios. Versículo 20 do capítulo 10. Olha, antes vos digo que a eles sacrificam a demônios e não a Deus. E Paulo vai dizer, eu não quero que você seja participante da mesa dos demônios. Então fugir da idolatria. Preste bem atenção, fugir da idolatria, Paulo está dando argumentos. Você foge da idolatria, por quê? Porque para você não vituperar, não estragar, não ofender a mente, a consciência de um irmãozinho que pode comer daquela coisa contaminada e passar mal. Ou espiritualmente ser muito mal para ele. Tá certo? Mas Paulo vai dizer que é muito mal para quem pratica, porque o nosso povo do passado entrou e enveredou por isso e foram numa cachoeira, num desespero, piorando, sempre piorando. Fez lá o ídolo, aí fez festinha, fez comidinha, divertia-se, imoralidade, provocar Deus, murmuração. É uma cachoeira que chama outra cachoeira, um abismo que chama outro abismo. E pode dizer assim, isso faz mal para você, isso faz mal para nós, faz mal para ele, faz mal. Ah, mas pastor, eu sou batizado, muito bem. Ah, pastor, eu comungo da palavra, muito bem. Ah, pastor, mas eu bebo da água que é Jesus, muito bem, querido. Oh, mas foge da idolatria, foge da aparência. Ou vasculhe o teu interior e diz, será que tem alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus? Será que tem algum lugar, alguma coisa? Foge da idolatria, porque a idolatria, o que está por trás daquela adoração, daquela religiosidade, o que está por trás, sem saberem. As pessoas não sabem, mas você sabe. Então, olha, eu conheço um monte de gente boa, gente honesta, gente boa, que não sabe, e por religiosa, como elas são muito religiosas, elas continuam achando que aquilo tem alguma coisa de Deus. E eles servem, e eles fazem votos, e eles fazem orações, e eles fazem um monte de sacrifícios, e eles sofrem por aquilo, achando que estão agradando a Deus. Achando que Deus divide a sua glória com criaturas. A Bíblia não diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então, quando você pega um ser maravilhoso, mas é criatura, e adora, e valoriza, e serve, e venera mais do que ao Criador, isso é idolatria. Você confia, vive para. Tem muita gente que não consegue vir à igreja, não consegue ir ao culto, não acha que, não, eu não vou agora não, vou outro dia, vou depois, não lê a Bíblia, não ora, não medita, não fala com Deus Todo-Poderoso, mas se gasta, sofre, sacrifica, se brincar, perde famílias por causa do dinheiro. Pastor, sem dinheiro não dá. O que não dá é sem Deus. Sem Deus não dá. A Bíblia diz que o Senhor trabalha quando nós dormimos. A Bíblia diz que o pardal não cai sem que Ele permita. A Bíblia diz que é Ele, gente. É Ele. Mas às vezes nós, ou muitos outros, confundimos as coisas e colocamos outro no lugar de Deus. Em Mateus 6 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus é primeiro, show. Quando Deus não é primeiro, quando as coisas de Deus não são primeiro, tem algum ídolo batendo na sua casa. E o que é que está por trás do ídolo? Está por trás aquele que quer tirar você da presença de Deus. Por isso que Paulo, de uma maneira lógica, diz, o que está por trás de todo ídolo são demônios. É esse ser nefasto que quer arrancar você da presença, do serviço, da adoração, do louvor ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então foge. Aí talvez você fale assim, pastor, eu não dou conta. Pastor, eu não estou dando conta de me livrar disso.
Eu tenho uns problemas que eu não consigo me libertar. Pastor, tem uns pecados que eu não consigo me libertar. Tem uns ídolozinhos que eu vou guardando aqui. Eu não consigo sair fora. Tem alguns pecados que eu não consigo me livrar. E aí eu falei que esse texto era um texto poderoso e libertador. E ele o é principalmente pelo versículo 13. Pelo versículo 13. Quando Paulo escreve assim: ao invés de você ficar julgando dos outros, ao invés de você ficar falando e achando que você já é sábio o suficiente, que você dá conta, não. Aquele que pensa que está em pé, veja que não cai. E aí, versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Só esse versículo, a gente podia passar aqui um bom tempo, uma pregação só sobre esse versículo. Mas olha que coisa fantástica. Primeira, toda tentação está no nível da humanidade. A tentação é humana, não é super-humana. Foi o diabo que me... Não. A tentação, ela é humana, sabe? Nós somos tentados por aquilo que nós cobiçamos. Presta atenção. Tem coisas que eu cobiço, que você não cobiça. Tem coisas que eu desejo, que você não deseja. E tem coisas que você deseja que para mim não faz o menor sentido. E é exatamente naquilo que nós cobiçamos que as trevas agem. Esse é o papel das trevas. Ele aguça, ele atiça, ele nos seduz, ele apresenta uma solução maravilhosa para você tomar posse daquilo que você deseja, aquilo que você cobiça. Tá certo? Então toda tentação está na área da humanidade. Primeira coisa, grava isso. Pastor, eu não dou conta porque o diabo... Presta atenção. Tentação, o diabo promove nesse laço, nessa entrada de sedução, mas ela é em cima da nossa humanidade, da nossa capacidade. Olha o que Paulo está dizendo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então vamos pensar aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho aqui um jarrinho e vamos pensar que isso aqui é você, a sua capacidade de resistir, a sua capacidade, tá certo? Então vamos supor, ele está dizendo que Deus não vai permitir que você seja tentado assim, ó, além da vossa força. Pastor, essa aqui é a minha capacidade de resistir, essa aqui é a minha força. Nenhuma tentação vai ser maior do que a sua capacidade de resistir. Olha que coisa. Deus colocou limite. Outrora, sem Jesus, nós éramos escravos. Nós fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, dos desejos. Paulo fala isso de uma maneira muito clara. Né? Nós éramos escravos, era segundo o curso desse mundo. Nós vivíamos e fazíamos os desejos desse mundo e da vontade. Nós éramos pecadores e nós não conseguíamos viver sem pecar. Ponto. Quem não tem Jesus está fadado ao pecado. E não há como libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. É exatamente aqui que nós precisamos aplicar esse texto. A verdade vos libertará significa, Jesus vem e ele arranca a gente do poder das trevas e ele vem e coloca limite. Ele coloca limite. Diz o texto, olha, Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além da sua capacidade humana de suportar. Juntamente com a tentação, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sabe o que significa? Significa que todo pecado que você comete,
todo ato idólatra que você comete, todo ato imoral que você comete, todo ato preguiçal que você comete, todo ato de não fazer aquilo que é certo, que você erra, que você falha, ou por boca, ou por pensamento, ou por atitude, toda mazela que você é você que pratica. O pecado, você não pode jogar isso nas costas do diabo. E tem muito crentezinho que joga, né? Tem muito crente que fala assim, pastor, mas é que o diabo se levantou contra mim, e aí ele me tentou, eu não consegui resistir, porque ele é grandão e eu sou petitiquinho. Acorda. Acorda, você é crente? Você é crente? Respira. Aqui o texto diz, Deus não permitirá que você seja tentado além das vossas forças. Ele colocou livramento. Ele vai dar uma válvula de escape. Você só peca se você quiser pecar. Consequência e conclusão óbvia. O pecado é só seu e é só meu. Não dá para jogar isso nas costas do diabo. Não dá. Pastor, mas o diabo me tentou. Isso é o papel dele. O diabo te seduziu. O diabo te botou uma cilada. Mas você só cai se você quiser. Porque a Bíblia diz que você pode resistir contra as ciladas de Satanás. Pega a armadura de Deus, veste a armadura de Deus. Mas você deixa a armadura de Deus em qualquer lugar. Você não bota o capacete da salvação, você não coloca o escudo da fé, você não coloca a couraça da justiça. Você não está preparado os seus pés. Você está um crente despreparado. E aí a arapuca é armada e você, bobão, vai lá e cai na arapuca, na cilada. E depois você fica, o diabo armou. Não! Não. A palavra diz assim, ele não deixa que a gente seja tentado além das nossas forças. E ele também não vai impedir a gente ser tentado. Às vezes a gente ora, né? Pai nosso que estás nos céus, não nos deixes cair em tentação. A oração do Pai Nosso, algumas pessoas entendem errado, porque a gente fala assim, não nos deixes cair em tentação. Não está dizendo, Senhor, tira de mim a tentação. A oração não diz isso. A oração diz assim, não me deixa entrar na tentação, não me deixa cair naquilo que estou sendo seduzido. Não me deixa cair em pecado. Ser tentado não é pecado, irmãos. Ser tentado, até Jesus foi. Né? Foi tentado tantas vezes pelo diabo e por tantas outras coisas. Foi tentado muitas vezes. A tentação é uma ação das trevas, exatamente na nossa própria falha, na nossa própria cobiça, nos nossos próprios desejos, na nossa própria estrutura, e que a gente vacila, que a gente deixa, a gente vai deixando. E aí ele vem e vai, e você vai, é mesmo, quem sabe, vai dando brecha, vai dando espaço. A culpa é só sua, é só minha. Mas, no entanto, Deus não me deixou sozinho, Deus não te deixou sozinho. Esse é um poder maravilhoso que aflora desse versículo. Deus colocou limite. O diabo já não terá domínio sobre você. Se você pertence a Jesus, o diabo já não tem poder sobre você. Se você pertence ao Senhor, se você já confessou Jesus, se você já foi batizado, se você já rompeu com as trevas, se você diz eu quero servir ao Senhor, ele diz que Deus colocou limite para que nós não mais caiamos nos pecados. Olha, não permitirá. Ele vai prover livramento junto com a tentação que vem. Vai vir. Ele vai providenciar livramento, vai providenciar um escape. Isso aqui foi muito importante para mim, ainda é importante para mim na minha vida com Cristo, nas minhas lutas pessoais. Quantas vezes eu achava que eu não ia conseguir me livrar de alguns vícios, de alguns erros, de algumas bocas tortas que eu tinha do passado, e eu achava, não dou conta. Não sei, e o pior, que tinha hora que eu falava assim, não, eu vou dar conta, eu prometo que eu nunca mais vou fazer, e fazia. E o diabo me massacrava. Aí, de repente, eu descobri esse poder, esse texto, que primeiro, Deus coloca. Segundo, ele providencia livramento, escape. Então, quantas vezes na minha vida eu falava para o Senhor, entra logo, entra com provisão, senão eu vou cair. Eu vou errar, Senhor, porque eu tô indo, Senhor, entra com providência, senão eu vou fazer besteira. E ele entrava com providência. E ele foi entrando com providência. E de repente ele foi mudando muitas coisas na minha vida. E continua mudando, porque ele continua entrando com providência. Essa é a promessa.
E eu não preciso cair lá, eu posso viver a vida cristã, eu posso viver e eu posso fugir da idolatria, que é a mãe de toda porcaria, e eu posso fugir da imoralidade, eu posso fugir da vaidade, eu posso fugir da soberba, eu posso correr para os braços do Senhor, e quando o diabo se levantar para nos seduzir, você diz: Senhor, o Senhor tem livramento, o Senhor tem livramento para mim. Então, amados, nesta noite eu queria deixar esse texto e queria te chamar a atenção para essas coisas. Leia a palavra de Deus, principalmente dos nossos irmãos. Leia e aprenda isso, para que a gente veja onde eles erraram e a gente não erre mais. Onde falharam e nós não falhemos mais. Não falhemos. Outra coisa, pega essa palavra e diz: Senhor, o Senhor é sustentador da minha existência. Então, seja eles quais forem as batalhas espirituais que você está enfrentando, sei lá, cobiças, desejos, coisas que as trevas estão te avacalhando, te seduzindo. Às vezes é bebida, às vezes é o cigarro, é fumo. Eu conheço gente boa que diz: eu queria ser crente, mas eu tenho um problema, eu não consigo parar de fumar. Eu queria aceitar Jesus, queria ser batizado, mas eu não consigo, eu tenho uns probleminhas, e quando eu resolver os meus problemas, então eu vou servir a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Primeiro vai a Jesus, primeiro acerta com Jesus e diga: Senhor, eu sou essa coisa. Se o Senhor me deixar sozinho, eu vou cair na esparrela, eu vou cair na idolatria, eu vou cair na festança, eu vou cair na imoralidade, eu vou cair na murmuração, eu vou cair na provocação. E se o Senhor me deixar, se o Senhor piscar, eu estou no mato sem cachorro. Mas a tua palavra diz que o Senhor colocou limite. Nenhuma tentação é maior do que a minha capacidade de resistir. Ele colocou limite. Nunca mais o diabo tem poder de nos tentar acima do que nós podemos suportar. Porque o Senhor colocou limite. E mais do que isso, junto com a tentação, com a opressão, a ação das trevas, Ele providenciará livramento, de sorte que você e eu possamos suportar. Por isso, Paulo diz no último versículo: fugir. Foge da idolatria. Foge. Tem muitos versículos na Bíblia que é para resistir. Resistir ao diabo. Resistir. Mas aqui ele diz: foge. Foge da impureza. Foge da aparência do mal. Foge. Senhor, eu sou corajoso. Tem que ter coragem para fugir. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. E que você não permita que nada nem ninguém tire de você o seu amor primeiro ao Deus Criador e sustentador de todas as coisas. A oração do salmista cabe para você e para mim. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. A oração que diz: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Tem gente que lê o versículo errado. Tem gente que diz: não, mas eu busco a Deus em primeiro lugar. Não. É buscar o reino de Deus. É para você servi-lo, adorá-lo, trabalhar para Ele, cuidar dele, das coisas dele. Proclamar, apresentar os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que você está fazendo para o Deus Criador Todo-Poderoso? Porque Ele é que cuida, Ele é que coloca limite, Ele é que nos sustenta, Ele é que nos liberta, Ele é que nos perdoa, Ele é que está conosco, Ele está aí com você. Converse com Ele, acerte com Ele aí. Pai Santo, Pai de graça, Pai de bondade, Senhor, não há outro Deus, só Tu és Deus. Mas, Senhor, nós queremos reconhecer que existem por aí, nesse mundo, tanta coisa que se levanta
para querer tirar o teu lugar, o teu reino, as tuas coisas, da primazia da nossa vida. Tem tanta coisa nesse mundo. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, para que a gente não se perca. Que a gente não se perca e se envolva tanto nesse mundo, de tal maneira que a gente venha a perder de vista a tua graça, a tua glória, o teu poder, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Perdoa, Senhor, o teu povo, perdoa nós, reina sobre nós e enche-nos de toda a tua graça, de tua bondade, para a glória do teu santo nome. Assim nós te rogamos as tuas bênçãos, assim nós rogamos o perdão dos nossos pecados, assim nós rogamos que o Senhor tome as vidas daqueles que estão nos ouvindo agora e encha com a tua presença. Assim nós te adoramos, te bendizemos, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. 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 Opa, você ainda está aí? Que bênção, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Ore por nós. Sexta-feira nós vamos ter um culto aqui, o culto da aula magna, eu diria, a aula inaugural. Né? Vamos ter um culto aqui de consagração dos primeiros alunos. Então ore por eles. Tem alguns que precisam levantar suas parcerias, seus sustentos, e que outras pessoas estão em dúvida se vir ainda para o seminário. Então que você ore para que Deus levante trabalhadores e levante gente para servi-lo e adorá-lo. E também levante gente para segurar as cordas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Até quarta-feira que vem, quando a gente vem com histórias e novidades, mas principalmente com a palavra boa do nosso Deus. Leia a palavra novamente. Um beijo no coração e até quarta-feira que vem.